O ensino das Testemunhas de Jeová chegou ao Brasil em 1920, através de uns marinheiros que estiveram visitando os Estados Unidos. Um dos primeiros livros a serem lançados aqui no Brasil pela Sociedade Torre de Vigia foi o livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão. Este livro anunciava a ressurreição de Abraão, Isaque e Jacó para 1925. Eles acreditavam que em 1925 o reino de Deus seria estabelecido na terra. Essa organização, ela começou a se desenvolver no Rio de Janeiro. E como costume, eles passaram a pregar que os homens não deviam usar barba. Embora não houvesse uma proibição explícita, mas eles argumentavam que não era correto as testemunhas de Jeová usar barba. Inclusive, para assumir o cargo de servo ministerial ou ancião, um dos requisitos era não usar barba. Então, para as testemunhas de Jeová, o uso de barba não era visto com bons olhos. Mas, recentemente, houve uma mudança. Um membro do corpo governante, ele anunciou que agora no Brasil está liberado o uso de barba para as testemunhas de Jeová. Os anciãos, servos ministeriais, podem agora usar barba. Essa é a nova luz que surgiu recentemente aqui no Brasil. Embora em outros países já exista a liberação para o uso de barba, principalmente naqueles países onde existe o costume de se usar barba. Então, lá já era liberado, mas aqui no Brasil ainda havia uma restrição. Mas agora, com o anúncio do membro do corpo governante, está liberado. Vamos observar. Mas o que dizer sobre o uso de barba? Será que fazer isso é apropriado para um irmão? Para nos ajudar com essa pergunta, vamos assistir ao vídeo a seguir que relembra o uso de barba ao longo dos anos pelos servos de Jeová. Na época dos patriarcas, era costume os homens usarem barba. E isso continuou sendo comum na época dos israelitas. Um homem israelita só raspava sua barba se ele fosse humilhado ou estivesse de luto. Por exemplo, quando o rei dos Amonitas raspou as barbas dos servos de Davi para humilhá-los, Davi protegeu a dignidade deles, dizendo: "Fiquem em Jericó e voltem quando as suas barbas tiverem crescido." Centenas de anos depois, o profeta Ezequiel raspou a sua barba e a sua cabeça para simbolizar a grande aflição que Jerusalém iria enfrentar. Mas e Jesus? Será que ele, como israelita, também usava barba? Por alguns anos, com base no que alguns arqueólogos diziam, nossas publicações normalmente retratavam Jesus sem barba. Mas em 1969, a Sentinela apresentou evidências mais confiáveis, tanto de fontes históricas como da própria Bíblia. Nenhum dos 4 evangelhos dão a entender que a aparência de Jesus era diferente da dos outros. Ele seguiu o costume dos judeus daquela época, ou seja, ele usava barba. Desde então, nossos vídeos e as imagens nas nossas publicações têm retratado Jesus com uma barba bem cuidada. Já na época em que a congregação cristã foi formada, os romanos tinham desenvolvido o hábito de tirar a barba. Será que os cristãos judeus deveriam se barbear, ou os cristãos gentios deveriam deixar a barba crescer para ficar com a mesma aparência dos seus irmãos judeus? Pelo visto, não. Já que as Escrituras não dizem se os verdadeiros adoradores devem ter barba ou não, essa era uma decisão pessoal.
Entre 1870 e 1914, o uso de barba era comum, até mesmo entre os estudantes da Bíblia, como podemos ver nessas fotos de irmãos peregrinos que viajavam para visitar as congregações. O irmão Russell também usava barba. Um jornalista se referiu a ele como um ministro bem arrumado. Ele disse: "Eu nunca o encarei como sendo diferente dos milhares de outros pregadores. A sua barba branca, macia e comprida é a barba de um patriarca, de um pai. Ela inspira confiança." Logo após a Primeira Guerra Mundial, tirar a barba voltou a ser comum. Nessa foto dos peregrinos tirada em 1919, a maioria não usava barba. Então, por mais que as nossas publicações não falassem muito sobre esse assunto, eram bem poucos irmãos que usavam barba. Por volta de 1960, o uso de barba começou a ser associado com pessoas que estavam se rebelando contra as autoridades. Em lugares assim, a maioria dos homens decidiam não usar a barba, quer fossem testemunhas de Jeová, quer não. E como usar barba era mal visto, a maioria dos irmãos que usava barba não serviam como servos ministeriais, anciãos ou em outras posições de responsabilidade. Com o passar do tempo, o uso de barba se tornou mais comum em alguns países e não era mais associado com rebeldia. Nesses lugares, alguns irmãos que usavam barba foram designados servos ministeriais e anciãos. E recentemente, o uso de barba se tornou comum em ainda mais países. Então, como deveríamos encarar um irmão que decide usar barba hoje em dia? O vídeo terminou com uma pergunta bem interessante. Como deveríamos encarar um irmão que decide usar barba hoje em dia? O corpo governante me pediu para ler o seguinte anúncio. Algumas filiais ao redor do mundo escreveram para nós dizendo que ainda há dúvidas sobre se é apropriado ou não que um irmão que tenha privilégios use barba. Depois de muitas orações, o corpo governante concluiu que é necessário esclarecer esse assunto. O corpo governante não é contra os irmãos usarem barba. Por que não? Porque a Bíblia não diz que é errado usar barba. Além disso, com o passar do tempo, temos notado que em muitos países é aceitável que homens que ocupam posições de respeito em empresas e no governo usem barba. Assim, escolher usar barba ou não é um assunto de decisão pessoal. Um irmão deve ser designado ancião ou servo ministerial com base na sua espiritualidade, não na sua decisão de usar barba ou não. Essa orientação também se aplica aos servos de tempo integral especial em Betel e a todos os que servem no campo, como pioneiros especiais, missionários e superintendentes de circuito. Em harmonia com Romanos 14:4, nem os anciãos, nem qualquer outro cristão deve achar que pode julgar um irmão que decide usar barba. Confiamos que essas orientações vão nos ajudar a tomar cuidado com qualquer coisa que possa causar divisão entre o povo de Jeová. As testemunhas de Jeová ensinam que a desassociação é um ato de amor. Mas como pode ser um ato de amor se na verdade separa e destrói muitas famílias? Além de causar muitas separações de casais, também pais deixam de falar com filhos e fica proibido até mesmo de cumprimentar com um simples oi. Você, que é uma testemunha de Jeová, não sente vergonha de fazer parte de uma organização de falsos profetas? Pois já previram o fim para 1914, 1925, 1975, para antes de terminar a geração de 1914 e para antes de terminar o século XX. Siga o verdadeiro profeta Jesus, ou na pronúncia hebraica, Yeshua,
ou Yahusha, e não aos falsos profetas da Torre de Vigia. Se você gostou deste vídeo do Luiz Alberto, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Ajude o canal a crescer para ajudar a abrir os olhos de mais pessoas.